Bom, amigos, outra poeta de Guiné-Bissau que merece destaque é Odete Semedo. Eu a conheci numa palestra, ouvi uma palestra dela, muito interessante, que ela falava exatamente que você pode, se conhece a cultura do seu país, de Guiné-Bissau, identificar de longe se a mulher é casada, solteira, viúva, se é de classe alta ou baixa, apenas examinando a forma como o tecido é enrolado no corpo da mulher, o tipo de padronagem, a cor, né? Tudo isso são informações de ordem cultural. E ela começou a palestra dela falando exatamente sobre tecidos e passa para o texto a partir da metade do... E foi uma palestra muito bonita, muito linda. Maria Odete da Costa Soares Semedo nasceu em Bissau em 1959. Foi formada em letras pela Universidade de Lisboa, fez doutorado pela PUC de Minas Gerais, foi ministra da Educação do seu país, né? E entre as obras que escreveu está Entre o Ser e o Amar, Histórias e Passadas que Ouvi Contar, são 2 livros, 1 e 2, e No Fundo do Canto, poesia, publicada em 2003 e republicada no Brasil em 2007. Então, entre as marcas da poesia da autora, primeiro está a questão das desilusões no período da pós-independência. Então, houve a promessa da parte daqueles que conduziam o movimento, né, a luta pela independência, de que formariam uma sociedade fraterna, de direitos iguais. É bom não lembrar, não esquecer que o partido que conduziu a independência era um partido de orientação marxista, então havia toda aquela ideia, né, de socialismo e tudo. Então depois, o que se viu depois da independência foram políticos desonestos, corruptos, né, que voltaram as costas para o povo. Então a poesia dela trata dessas desilusões, também da questão da identidade, né, que passa pela questão da língua. Que língua eu vou utilizar para expressar meus sentimentos para as novas gerações? O português daquele que nos colonizou, daqueles que nos explorou, que nos oprimiu, ou o crioulo, que é falado por tão poucos, não é? Que é desconhecido no mundo. Como deixar o meu testemunho para as novas gerações? Bom, então entre os poemas dela eu escolhi exatamente esse que trata da questão da identidade através da língua. Ela diz: em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que ouvi contar? Em que língua escrever contando os feitos das mulheres e dos homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falarei em crioulo? Falarei em crioulo. Mas que sinais deixar aos netos deste século? Ou terei que falar nesta língua lusa e sem arte nem musa, mas assim terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século. Em crioulo gritarei a minha mensagem, que de boca em boca fará a sua viagem. Deixarei o recado num pergaminho nesta língua lusa, que mal entendo, e ao longo dos séculos, no caminho da vida, os netos e herdeiros saberão quem fomos. Então a ideia da língua portuguesa como língua da escrita e o crioulo como língua da fala, não é? Então, mais do que falar, eu preciso deixar esse testemunho para as novas gerações. Eu não estarei aqui quando elas aflorarem, né? Então, como elas saberão do meu grito, do meu canto? Ok? Bom, passo agora a tratar da literatura em prosa. E começo exatamente com uma autora que escreveu apenas um livro. Por que ela não escreveu mais? Há algumas pistas. Uma delas é que o livro, o único que ela escreveu, foi alvo de muitas críticas. E eu falarei sobre essas críticas daqui a pouco.
O livro chama-se A Escola, é um livro composto por apenas 3 contos. Em todos os 3 contos você tem a perspectiva da mulher. Dominga Sami é praticamente a personagem dos contos que ela escreve, é quase a biografia dela ficcionalizada, né? Ela nasceu em 1955, da etnia Fula, na qual a mulher, nas sociedades tradicionais, né, nem tinha o direito a escolher o marido, era desestimulada a entrar no mercado de trabalho, a estudar, e Dominga Sami fez tudo isso, não é? Foi estudar na União Soviética, onde se concluiu o curso de Filologia Românica, equivalente ao nosso curso de Letras, participou de antologias e escreve esse livro. O conto que dá nome ao livro chama-se A Escola, não é? Ele trata exatamente do cotidiano de uma professora que vê muitas das suas alunas se desencaminharem, se entregarem a pessoas, a homens inescrupulosos, né, que as engravidam e fogem. Então, algumas delas contraem AIDS, outras recorrem ao aborto, e as que têm filhos jogam o filho, né, para a mãe criar. Então, há toda essa discussão em torno dessa questão. O segundo conto, chamado Maimuna, que eu julgo que é o conto assim mais, como é que eu poderia dizer, que você vê mais claramente evidenciado a relação da personagem com a autora, é o conto chamado Maimuna, que se passa exatamente na região da etnia Fula e discute essas questões, né, da poligamia, da dificuldade de acesso da mulher à escola, ao mercado de trabalho. E a Maimuna, personagem que dá nome ao conto, ela é como a Dominga Sami, ela resolve romper com tudo isso. Ela rejeita o esposo que o pai recomenda, né? Entra na escola e aprende a ler e escrever. E finalmente o conto O Destino se passa em época pretérita, ainda no período colonial, e fala sobre a questão dos relacionamentos interraciais. E a personagem central da história é uma mulher branca com posses que resolve se envolver com um negro pobre. Então, o contrário é muito comum, né? Você vê o homem branco de posses se ligando a uma mulher negra que nada tem a oferecer senão a sua beleza e suas curvas. Estou falando do ponto de vista material. É claro que há toda a complexidade, a cumplicidade, né? O afeto, o carinho. Agora, o contrário é muito mais difícil encontrar. Então, sobre as críticas à obra de Dominga Sami, foi criticado o problema de ordem formal. Era um texto que precisaria de revisões, né? Com problemas de ordem ortográfica, concordância, coisa do tipo. Outra questão que foi discutida foi a pouca profundidade das personagens, né? São personagens que a gente convenciona chamar, né, personagens planas. Então, sem uma iluminação do mundo interior das personagens, sem que conheçamos a fundo as motivações que as fazem agir de um jeito e não de outro. Há também a questão da densidade das tramas, que é muito rala, muito rasa. E principalmente foi criticado o didatismo, são textos assim muito de fundo moralizante. O narrador utiliza a história para passar mensagem, lições de moral. O certo é que Dominga Sami resolveu não mais investir na carreira de escritora. Mas vale aqui o registro, é uma obra importante, né? Passo a Filinto de Barros, escreveu um livro maravilhoso chamado Quiquiamacho. Quiquiamacho é o nome que se dá a uma coruja lá de Guiné-Bissau, né? Uma coruja. Equivale, do ponto de vista do símbolo, ao nosso rasga-mortalha. As novas gerações que não conhecem, é necessário dizer, minha geração, a minha infância, foi povoada com esse terror, esse medo.
A ideia é que se tivesse alguém doente em casa e a rasga-mortalha passasse sobre a casa piando, poderia encomendar o caixão, né? Rasga-mortalha nada mais é do que o caboré, uma corujinha branca, né? Coruja branca. Dentro do texto, a Kikiamatsu também tem essa simbologia de mau augúrio, né? De destino marcado pelo drama, pela tragédia. A história toda gravita em torno de ex-soldados, né? Já são velhos, homens que lutaram nas guerras a favor da independência do país. E hoje velhos são desassistidos pelo governo. Ganham que mal dá para comprar um saco de arroz. E eles narcotizam todas as desilusões, né? Aquela esperança malograda de que teriam assistência a litros de cachaça. Então eles bebem ali e conversam. E um certo dia, um dos personagens, né, Nidinguin, falece, um velho falece. Como ele não deixou filhos, um sobrinho que fica à frente, não é? Dos funerais. Mas esse cidadão é uma pessoa de má índole. Ele formou-se na Europa e sonha apenas um emprego no governo. Ele quer ser mais um, ser mais um a lucrar. Não está preocupado com a pobreza, com nada disso. Ele quer garantir o seu futuro. Ao contrário dele, tem uma outra jovem chamada Joana. Joana é sobrinha de um amigo do falecido. Ela é exatamente o contrário, né? Ela mora em um bairro pobre de Portugal, mas mesmo assim faz todos os rituais. Ela segue a raiz da cultura, né? É uma pessoa muito devotada, embora more longe, integrada na cultura do seu povo. Então, mesmo sem poder ir à sua terra por conta do pouco dinheiro, ela celebra os rituais fúnebres de Nidingue. E aí o que é que acontece? O espírito do falecido sai, entra lá numa pessoa e a partir daí ele diz algumas palavras que são interpretadas como um sinal de mau augúrio. Ninguém vai ao enterro dele porque ia só o corpo, já não tinha mais o espírito, né? E aí durante o enterro dele pia lá a Kikiamatsu. Então, dentro da simbologia do texto, Kikiamatsu representa uma profecia má para o destino de Guiné-Bissau, no sentido mais amplo, né? A própria nação é representada naquele corpo sem alma. Aquele corpo sem alma do Nidingue representa exatamente essa nação que esqueceu, né, as bandeiras que os levaram a lutar contra o colonizador. Então, uma crítica que se fez à obra que era essa má profecia contra Guiné-Bissau. Obrigatoriamente o autor estava predizendo esse mau futuro. Então ele, em sua defesa, diz: o que eu afirmo é que se Guiné-Bissau continuar no trilho que segue, a forma como a política é feita, né? Sempre lembrando que Filipe Barros foi um alto funcionário do governo. Depois ele rompe com o governo e passa a fazer a crítica desse governo corrupto, né, que virou as costas para o povo. Então a crítica que ele está fazendo ali é exatamente essa, que se Guiné-Bissau não retomar o seu bom caminho, o destino é a dissolução, guerra civil, essa coisa toda, né? Ok? Então é isso. A obra continua a ser decifrada. O autor descreve a sua obra como um pequeno exercício de ficção. Nem história, nem sociologia, nem etnologia, nem política. Tão somente uma abordagem que se pretende existencial do processo de síntese sociocultural de um povo.
através do Kiki e a sua simbologia, Filipe de Barros introduz o leitor e a leitora no mundo mágico e mítico africano. Em seu conjunto, o livro encerra uma soma de informações sobre o processo da independência e os primeiros passos de um Estado em formação. A quem leia o texto como meia-culpa, como um pedido de desculpas do Filipe Barros, né? Olhe, pessoal, peço desculpas pelo país que nós criamos, né? Ao mesmo tempo em que informa, Filipe Barros mobiliza os diferentes níveis da narrativa para o exercício tanto da compreensão desse país novo, como para o julgamento dos seus resultados. É que se insere o meia-culpa, né? Então, o alvo da obra é um balanço do passado recente de Guiné-Bissau, as lutas pela independência, os desvios da elite política, a passividade do povo, etc. E aí chegamos em Abdoulaye Sylla. Abdoulaye Sylla, gente, sem exagero, é um dos autores assim que mais me encantaram, os leitores africanos, né? Ele escreve magnificamente bem, tão grandioso como escritor, como também como pessoa, como personagem mesmo. Para você ter uma ideia, ele é formado em engenharia eletrônica e também em economia, também em economia. Ele tem um centro que estuda os problemas do seu país, né? Inclusive ele tornou-se persona non grata porque ele critica desmandos do governo. O seu instituto chegou a ser atacado, incendiado. Então, a literatura dele está inserida dentro de um processo mais amplo, em que ele pensa o país, em que ele sonha novos caminhos, novos destinos para Guiné-Bissau. Há 3 livros dele que ele escreveu, Eterna Paixão de 94, A Última Tragédia de 95 e também Mistida, é esse elemento que integra tanto a ficção como essa reflexão sobre o seu país. No Eterna Paixão, livro de 1994, ele conta a história de Daniel Baldwin. Daniel Baldwin é um engenheiro agrônomo, negro, mas que nasceu nos Estados Unidos, e lá ele conhece uma moça chamada Ruth. Ela é uma africana que tinha ido estudar nos Estados Unidos. Os dois se casam e eles vêm morar em Guiné-Bissau. Só que quando chega lá, ele percebe que a esposa é exatamente o contrário do que ele pensava. Então a primeira coisa que Daniel Baldwin faz é querer conhecer aquele mundo. O pai dele, antes que eu esqueça, fora morto pela Ku Klux Klan. Então já havia todo esse passado de drama, né, de preconceito. Então ele chega lá para usar os seus conhecimentos em favor daquela nação. Mas aí ele conhece Mibubi, né, que é uma empregada, e ela ensina para ele as tradições do povo, uma série de coisas. Então ele começa a investir numa tribo, usar os seus conhecimentos. O governo descobre e o chama para fazer esse projeto mais amplo. Mas era tudo um jogo de cena, uma armação política. Então quando ele percebe que é um mero marionete, ele acaba saindo, né? Enquanto ele toma essa posição, a sua esposa faz exatamente o contrário, né? Ela quer se promover, né? Bom, o outro texto chama-se Mistida. Mistida é um livro formado por 10 capítulos. Cada capítulo tenta explorar uma dimensão do significado da palavra mistida. Não existe em português brasileiro. Mistida vem de mister, né? Lá do latim, lá no sentido lá do latim. Então mistida, mister é algo que é necessário, é mister fazer, é necessário fazer. Mistida é algo que é necessário fazer. Só que dentro, lá em Guiné-Bissau, tem vários sentidos.
Mexida pode ser algo que você carrega de outra encarnação e tem que, é como se fosse um karma, né? Você tem que resolver um problema que vem de uma outra encarnação. Mexida pode ser uma coisa simples, um sonho, um desejo que você quer realizar. Então há várias possibilidades de significado e cada conto tenta descrever um deles. Então cada história vai explorar um aspecto, né, dessa palavra. E finalmente chegamos no livro A Última Tragédia. É um livro fabuloso, que recomendo a todos lerem também. Conta a história de uma menina chamada Nidani. Nidani, ao nascer, o pajé lá, a palavra é outra, não me vem agora, né, na cabeça. É uma outra palavra, mas funciona como pajé. Ele profetiza que aquela menina nasceu com espírito mau, né? E que a vida dela vai ser uma sucessão de tragédias. Então essa menina começa a história com ela batendo nas portas, pedindo emprego, né? Até que ela é recebida por um cidadão chamado Senhor Leitão, que é um verdadeiro porco. O cidadão está apenas achou a menina bonita e está querendo levá-la para a cama, como fez com outras empregadas. Dona Linda, mulher dele, que pelo menos no começo é horrorosa, né, o comportamento dela, a Dona Linda percebe o que é que ele está querendo. Então já desde o início começa a tratar a menina muito má, de maneira muito má. Até que um dia Dona Linda vai visitar uns parentes em Portugal e quase que o navio naufraga. Então quando ela volta outra pessoa. E aí quer realmente expurgar vários erros que ela cometeu. E ela leva a Nidani para missa, mas a Nidani não vê sentido naquilo, né? Ela não vê sentido, mas ela toma como mais uma das tarefas que ela tem que cumprir. Dona Linda começa a investir em ajudar a fundar escolas para as crianças pobres aprenderem a ler a palavra de Deus. E é nesse processo que entra na história o professor. O professor acaba se casando com Nidani, a trata muito bem, mas ele é acusado lá de um crime e é preso, né? É preso e Nidani enlouquece. E a maneira como a história, não queria dizer para vocês como a história enlouquece, como é que a história conclui-se, né? Mas é a última tragédia que ela vive. Então, ao longo de todo o texto, você vê essa crítica à sociedade, né, aos brancos, mas também aos negros. Há muitas críticas, né? Há também aos negros que se permitiram, né, manipular pela sociedade branca. Então, é um livro fabuloso. Então, é um autor, gente, que eu recomendo, né, Abdullah Silá, que vocês conheçam. Então, gente, é isso. Passamos brevemente pela literatura de Guiné-Bissau, literatura rica, muitos outros nomes eu poderia trazer, mas eu julgo que os que eu trouxe são representativos para que vocês saibam como é rica a literatura. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, quando trataremos da literatura de São Tomé e Príncipe.